Olá, pessoal esperto do Reforço em Casa. Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos aprender um assunto muito importante para a vida no nosso planeta: a atmosfera da Terra. Nós vamos ver o que é a atmosfera, a composição do ar, a importância da atmosfera, as propriedades do ar, a pressão atmosférica e também conheceremos as 5 camadas da atmosfera. E talvez você esteja pensando, mas por que eu preciso aprender isso? A resposta é simples, porque a atmosfera está ligada praticamente a tudo o que acontece ao nosso redor. Quando respiramos, quando sentimos o vento, quando vemos as nuvens, quando acontece uma chuva, quando um avião voa, quando vemos uma estrela cadente e até quando usamos internet e rádio. Tudo isso tem relação com a atmosfera. E hoje nós vamos fazer uma verdadeira viagem pelas camadas da atmosfera, desde o chão onde vivemos até quase chegar ao espaço sideral. Prepare-se, porque essa aula vai ser incrível! Antes de começar, vamos entender uma coisa muito importante. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta Terra. Ela funciona como uma espécie de cobertor invisível gigante ao redor do nosso planeta. E mesmo que muitas vezes a gente não perceba, ela está ao nosso redor o tempo inteiro. Nós não conseguimos enxergar o ar, mas ele existe. E sem ele, a vida na Terra seria impossível. A palavra atmosfera vem do grego. Atmos significa gás e esfaira significa esfera. Ou seja, atmosfera significa algo como esfera de gases. Muito interessante, não é? Agora pense comigo. Você já viu pessoas escalando montanhas muito altas? Muitos alpinistas precisam usar cilindros de oxigênio para conseguir respirar. Mas por que isso acontece? Ora, porque quanto mais alto subimos, mais rarefeito o ar fica. Isso significa que existe menos ar, menos gases e menos oxigênio disponível. Por isso, respirar em grandes altitudes é mais difícil. Muito bem. Agora vamos descobrir do que o ar é formado. Muita gente pensa que o oxigênio é o gás que existe em maior quantidade na atmosfera. Mas isso não é verdade. O gás mais abundante da atmosfera é o nitrogênio. Veja só, cerca de 78% do ar é formado por nitrogênio. Aproximadamente 21% é oxigênio. E o restante é formado por outros gases, como gás carbônico, argônio, hélio, neônio, criptônio, xenônio e vapor de água. Além disso, também existem poeira, micro-organismos, poluentes e pólen espalhados no ar. Agora atenção para uma curiosidade muito importante. O oxigênio é essencial para a respiração da maioria dos seres vivos. Já o gás carbônico é usado pelas plantas na fotossíntese. E o nitrogênio ajuda na formação de proteínas importantes para os seres vivos. Percebeu como a atmosfera é fundamental para a vida? Mas a atmosfera não é formada por uma única camada. Ela é dividida em várias partes. Essas partes recebem o nome de camadas da atmosfera. E agora começa a parte mais incrível da nossa viagem. Vamos subir pelas camadas da atmosfera, começando pela primeira delas, a troposfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra. E sabe o mais interessante? Nós vivemos nela. Tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia acontece na troposfera. As nuvens, a chuva, os ventos, as tempestades, os relâmpagos, o arco-íris e praticamente todos os fenômenos meteorológicos. É também a camada mais densa da atmosfera. Ela concentra cerca de 80% da massa total do ar atmosférico. Ou seja, a maior parte do ar está bem próxima da superfície da Terra. Muito bem. Agora vamos subir mais um pouco. Chegamos à estratosfera.
A estratosfera fica logo acima da troposfera, e nela existe algo extremamente importante para a vida na Terra: a camada de ozônio. A camada de ozônio funciona como um escudo protetor. Ela ajuda a bloquear grande parte dos raios ultravioletas vindos do Sol. Sem essa proteção, os raios solares seriam muito mais perigosos para os seres vivos. A estratosfera possui muito ozônio, mas pouco oxigênio. E alguns aviões conseguem voar nessa região. Agora atenção para uma curiosidade importante. Você provavelmente já ouviu falar no buraco da camada de ozônio. Isso acontece porque alguns gases poluentes podem danificar essa camada protetora. Por isso é tão importante cuidar do meio ambiente. Agora vamos continuar nossa subida. Chegamos à mesosfera. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera. A temperatura nela pode chegar perto de menos 100 graus Celsius. Muito frio, não é? Mas agora vem uma das partes mais legais da aula. É na mesosfera que muitos meteoros queimam. Sabe aquelas estrelas cadentes que vemos no céu? Na verdade, na maioria das vezes, não são estrelas. São pequenos fragmentos espaciais entrando na atmosfera e pegando fogo por causa do atrito com o ar. E isso acontece principalmente na mesosfera. Incrível! Agora vamos subir ainda mais. Chegamos à termosfera. A termosfera é a camada mais quente da atmosfera. A temperatura pode ultrapassar 2.000 graus Celsius. Mas existe uma curiosidade muito interessante. Mesmo sendo extremamente quente, uma pessoa sentiria muito frio lá. Você consegue imaginar por quê? Porque quase não existem partículas de ar nessa região. Ou seja, o calor não seria transmitido da mesma maneira. Na termosfera também acontecem fenômenos lindíssimos: as auroras boreais e as auroras austrais. Aquelas luzes coloridas incríveis vistas perto dos polos da Terra. Além disso, nessa região existe a ionosfera, uma parte importante para sinais de rádio e comunicação. Muito bem, agora vamos chegar à última camada, a exosfera. A exosfera é a camada mais externa da atmosfera terrestre. Ela fica muito distante da superfície do planeta. E é nela que a atmosfera praticamente começa a desaparecer no espaço sideral. Nessa região, as partículas de gases ficam extremamente afastadas umas das outras. E muitos satélites orbitam nessa área. Agora me diga uma coisa. Você percebeu como cada camada da atmosfera possui características próprias? Algumas são mais frias, outras mais quentes. Algumas possuem mais gases, outras possuem menos. E cada uma delas possui uma função muito importante. Agora vamos aprender outro assunto muito importante: a pressão atmosférica. Você aprendeu que o ar possui massa. E se ele possui massa, ele também possui peso. Por isso, o ar exerce uma força sobre tudo ao nosso redor. Essa força recebe o nome de pressão atmosférica. Mas aqui vem uma pergunta interessante. Onde existe maior pressão atmosférica? No alto da montanha ou ao nível do mar? Pense um pouquinho. A resposta correta é ao nível do mar, porque existe mais ar acima das pessoas. Quanto maior a altitude, mais rarefeito o ar fica, ou seja, menos ar acima das nossas cabeças, e com isso, menor é a pressão atmosférica. Muito interessante. E sabe uma forma simples de perceber a pressão atmosférica? Com um desentupidor de pia. Quando pressionamos o desentupidor contra a parede, o ar de dentro diminui, e a pressão do lado de fora empurra o desentupidor contra a superfície. Por isso ele fica grudado. Outro exemplo acontece quando usamos um canudo. A pressão do ar ajuda o líquido a subir pelo canudo. Agora vamos conhecer algumas propriedades do ar. O ar possui compressibilidade, elasticidade e expansibilidade. A compressibilidade acontece quando o ar é apertado e ocupa menos espaço. A elasticidade acontece quando ele volta ao tamanho normal.
E a expansibilidade é a capacidade do ar de ocupar todos os espaços disponíveis. Por isso, o cheiro de um perfume consegue se espalhar pelo ambiente inteiro. Muito bem. Agora atenção para algumas curiosidades incríveis. Sem atmosfera, não conseguiríamos ouvir sons, porque o som precisa do ar para se propagar. O céu parece azul por causa da forma como a luz solar se espalha na atmosfera. E os astronautas precisam usar roupas espaciais, porque no espaço praticamente não existe ar. Incrível, não é? E agora eu quero saber uma coisa de você. Qual camada da atmosfera você achou mais impressionante? A troposfera, onde vivemos? A estratosfera, com a camada de ozônio? A mesosfera, onde os meteoros queimam? A termosfera, com as auroras boreais? Ou a exosfera, quase chegando ao espaço? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber sua resposta. Prometo que vou ler todos os comentários. Muito bem. Lembre-se, a atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta Terra. E por que a atmosfera é tão importante para a vida na Terra? A atmosfera protege os seres vivos dos raios ultravioletas, ajuda a manter a temperatura do planeta, permite a respiração, participa da formação das chuvas, ajuda no voo dos aviões e ainda protege a Terra contra muitos meteoros. Sem atmosfera, a vida seria praticamente impossível. Então hoje nós aprendemos o que é a atmosfera, a composição do ar, a importância da atmosfera, as propriedades do ar, a pressão atmosférica, e também conhecemos as 5 camadas da atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Continue estudando, porque a ciência fica muito mais interessante quando entendemos como funciona o nosso planeta. Até a próxima aula aqui no Reforço em Casa.